Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 2 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Levanta-te e anda. O milagre que hoje meditamos é maravilhoso, porque nos mostra que a salvação de Jesus nos cura por completo, corpo e alma. Esse homem era paralítico por causa de seus pecados, e de fato, o pecado corta as nossas pernas, nos trava no espírito e no corpo. Jesus doa à nossa alma novas pernas, e até o nosso corpo renasce e se revigora. Depois da cura, vem a ordem de Jesus: levanta-te e anda. Jesus não te cura para você continuar deitado o dia inteiro. Sua cura te coloca as rodinhas nos pés e te torna um valoroso discípulo missionário da sua igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Assim Mateus apresenta este episódio, que Marcos se enriquece dizendo que esse paralítico foi descido pelo telhado porque havia tanta gente que não era possível entrar. De qualquer forma tenha acontecido o fato, Jesus fica atingido pela fé dos amigos que trazem o paralítico e perdoa este homem antes que ele abra a boca. Esses amigos que trazem a maca não são doentes. Eles não pedem para si mesmos, mas para o amigo doente silencioso. O homem paralítico não fala, não pede a cura. Contudo, recebe o máximo: a cura do corpo e o perdão dos pecados. Aqui aparece o absurdo do amor. Deus perdoa esse homem, nem tanto pelo pedido que ele faz, mas pela intercessão dos amigos, pela fé dos amigos. Tudo isso, irmãos, nos deve fazer refletir quanto é importante a nossa obra. Esse paralítico representa todos os paralíticos da alma e do corpo que estão ao nosso redor. Se não tiver ninguém que leve essa humanidade ferida a Deus, sozinha ela não vai. Sozinha ela morre na sua tristeza e doença. Sozinha ela nunca terá um encontro com o Salvador. Irmãos, como é importante levar as pessoas para Deus, levá-las para Jesus. Jesus cura sim, cura sempre, cura de qualquer doença, mas se ninguém leva, o milagre não acontece.
a doença continua e todo mundo morre. E não existe desculpa para quem ama. Não existe dificuldade para quem ama. Não existe preguiça para quem ama. O amor tudo inventa. Custasse destelhar uma casa. Quando uma pessoa fala, puxa, não se pode fazer um Yeshua, um Ruá, um Caná, um Éfata, porque não há uma casa, não há um lugar, não há um espaço bom. Esta pessoa não sabe o que diz. Mas quem ama chega a fazer um Ruá até debaixo das árvores. Quem ama inventa o Yeshua, o Ruá, o Caná, o Éfata online, como muitas pessoas fizeram durante a pandemia. Quem ama sempre encontra uma solução, mas quem ama pouco fica atolado nos seus problemas, procurando justificativas sábias, mas não existe justificativa para quem quer ficar dentro do seu túmulo, porque Jesus ressuscitou e um cristão, como o seu mestre, não fica dentro do túmulo mais que 3 dias, precisa sair do túmulo. A ressurreição é a resposta definitiva a qualquer problema da vida. São Paulo deu seu querigma na beira de um rio para as lavadeiras. Quando uma pessoa diz, não posso acolher os irmãos de rua porque não tenho uma casa, esquece que nós começamos sem casa nenhuma, debaixo da ponte, vivendo com eles. E a primeira casa que nasceu não tinha fogão, somente 2 blocos de cimento com um fogo no meio. Uma panela que servia para cozinhar tanto o feijão quanto o arroz, e depois a taioba. E hoje, depois de 20 anos ou mais, o Senhor nos deu 200 casas, com 2.700 acolhidos que comem, dormem, vivem todo dia na Missão Belém. Vale a pena parar um pouco nesta altura e se perguntar: eu tenho a fé destes homens, amigos do paralítico? Quantas pessoas eu levei a Jesus até hoje? O mínimo que você possa fazer é o convite para encontrar Jesus, o convite para o retiro, para um louvor, para um terço, um convite para conhecer Jesus de alguma forma, um convite para vir na casa de acolhida. Se você não tem coragem de destelhar um telhado, pelo menos faça um convite, com garra, com entusiasmo, com fé. Mesmo que o teu amigo paralítico não se mexa, não fale uma palavra, somente seja um peso que você deve levar nas costas. Você já pensou quanto é difícil não somente destelhar uma casa, mas também colocar um paralítico em cima de um telhado e descê-lo exatamente na frente de Jesus? Como eu poderia repetir hoje o que esses homens do Evangelho, amigos do paralítico, fizeram? Irmãos, a dificuldade de fazer convites não depende da frieza de quem está ao teu redor. O problema está no nosso coração frio. Um coração que não quer subir em cima dos telhados nunca conseguirá evangelizar. Quem ama pouco faz poucos convites e os faz sem convicção e sem frutos, mas quem muito ama convence. Fosse até só pela sua ingênua e incansável insistência. O que hoje Jesus deseja de nós concretamente? Reflita um pouco. Com essas reflexões no coração, vamos ouvir de novo o episódio que tanto nos estimula.
Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Nesse momento, podemos escolher o nosso propósito, que nos ajude a ter a audácia dos amigos do paralítico para salvar a nós e também os nossos amigos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Pela fé e a persistência dos amigos, esse homem foi salvo. Paz e alegria a todos. Levar as pessoas para Deus sem nunca desistir. Paz e alegria a todos. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Sempre. Dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, Abençoe e mostre a sua e face. te dê sua paz. Amigos pra sempre. Dois amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser.